partir do verso 1 até o verso 12. Gênesis 6, do 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram-lhe filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e deram todas elas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os nefilins estavam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que no nome de Jesus, o Senhor continue a falar conosco, agora por meio da Tua palavra. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra, Senhor, os nossos olhos, toca, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo nos leve à obediência e à submissão à Tua palavra. Nós oramos assim, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas não tenha, por favor, sua Bíblia aberta, para você ir acompanhando esse texto. Tem algumas questões aí que são um pouco difíceis, né, de compreender no primeiro momento, mas eu espero que a gente possa explicar alguma coisa, né, pelo menos, se não todas as questões, mas pelo menos alguma coisa, e você possa assim ser abençoado pela palavra de Deus. Bom, do que trata o capítulo 6? Em primeiro lugar, a gente precisa entender do que se trata o capítulo 6. O capítulo 6, ele vai narrar a decisão de Deus em eliminar a raça humana da face da terra. Eliminar a raça humana de sobre a terra. Por quê? Por que Deus decidiu eliminar a raça humana sobre a terra? Por conta da corrupção, por conta do pecado. Por causa da corrupção e do pecado, Deus então decide que ele eliminará o homem de sobre a face da terra, mas irá preservar a linhagem, a família de Noé. A linhagem dos filhos de Sete, que a gente já explicou aqui, são os filhos da mulher, a descendência da mulher, ou os filhos da obediência, né? São 2 nomenclaturas para a genealogia de Sete. Os filhos da mulher, né? A descendência da mulher, ou os filhos da obediência. E eles vão ter relações com a descendência de Caim, com os filhos da desobediência, ou a descendência da serpente. Duas nomenclaturas que a gente está usando para nomear a descendência de Caim: os filhos da desobediência ou a descendência da serpente. O texto vai dizer que essas duas descendências então se misturam. E na mistura dessa linhagem, né, no casamento que se deu entre essas 2 linhagens, então os filhos da obediência também são corrompidos pelos filhos da desobediência. A descendência de Sete se corrompe ao se relacionar com a descendência de Caim, e se multiplica a maldade sobre a terra, a corrupção do homem. Assim como o gênero humano, né, a raça humana vai se multiplicando
e tendo muitos filhos e filhas, e vai crescendo sobre a terra, vai se multiplicando o número de pessoas sobre a terra. Na mesma medida, o texto vai dizer para nós que a maldade e a corrupção humana também se multiplicam. Bom, daí Deus decidiu então dar um fim nisso, porém, preservando apenas Noé e a sua família. E o texto vai dizer para nós que o fato de Deus preservar Noé e a sua família é porque Deus encontrou graça em Noé. Por isso, então, Deus preserva essa família, e a partir daqui, então, vai se contar uma nova geração, uma nova história a partir de Noé e da sua descendência. Veja que o texto ele mudou, né? Ele mudou novamente. Lá no capítulo 4, a gente leu sobre Caim matando Abel e a descendência de Caim, não foi isso? Depois no capítulo 5, se você quiser olhar aí na sua Bíblia, está pertinho, é só voltar uma página. No capítulo 5, nós vimos a descendência de Sete. E na descendência de Sete, que a gente trabalhou esse texto no último domingo, nós falamos que nessa descendência passa-se a invocar o nome do Senhor, a buscar o nome do Senhor. Então essa descendência vai ser marcada por aqueles que invocam o nome do Senhor, confiam na palavra, na promessa de que nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, confiantes nessa palavra, a Bíblia vai dizer que essa geração anda com Deus. Ela anda com o Senhor. Ela mantém um contínuo relacionamento de intimidade com Deus. É isso que significa andar com Deus. É manter um contínuo relacionamento de intimidade com o Senhor. Então essa descendência vai ser marcada por essa característica. Quando nós entramos no capítulo 6, essa história, né, a princípio da arca, do dilúvio principalmente, ela tende a nos chocar, né, a nos deixar com medo por conta da justiça de Deus que é manifesta nesse texto. A revelação da justiça de Deus, quando Deus decide enviar o dilúvio e eliminar a raça humana sobre a terra. Mas eu quero propor a você um olhar também sobre esse texto, não apenas para a justiça de Deus, mas para outros dois fatores que são revelados nessa palavra. O primeiro é a longanimidade, ou seja, a capacidade de Deus em tardar de se irar. Deus é tardio em irar-se. Então Deus espera um tempo, dá um tempo para a raça humana, para que ela se arrependa do seu pecado. Deus dá uma oportunidade ao homem, para que ele caia em si. Nós vamos ver isso no texto. Fique tranquilo que eu vou mostrar isso no texto para você. E uma outra característica de Deus também revelada nesse texto é a graça salvadora. Mesmo no meio da corrupção e do crescimento dessa corrupção, ainda assim, a Bíblia vai dizer que Noé anda com Deus, que Noé acha graça diante do Senhor, e Deus então vai preservar a família de Noé, vai preservar Noé e seus filhos, e as esposas dos seus filhos. Então, ainda que Deus tenha celebrado a sua justiça no ato do dilúvio, Deus também celebrou a sua misericórdia em preservar Noé e sua família. Então o texto não é só um texto que fala da justiça de Deus. O texto não é só um texto terrível para nos colocar medo e temor, né? No caso aqui, mais medo de Deus, de dizer assim, nossa, um dilúvio que acabou com a humanidade. Sim, de fato, a justiça de Deus é manifesta no texto. Mas a revelação também aponta para um Deus que é misericordioso, compassivo, que dá tempo ao pecador e confere graça para salvar. E isso nós também podemos ver nesse texto. Eu dividi esse texto para facilitar a nossa compreensão em 3 momentos. O primeiro momento é o momento quando o texto fala sobre as descendências que se misturam. Isso vai do verso 1 até o verso 4. A gente vai explicar alguns detalhes depois. Depois, um segundo momento, que é quando o texto trata da decisão de Deus a respeito dessa corrupção humana. Então, o que Deus decidiu fazer diante dessa maldade em que ele viu nos homens? Isso vai do 5 até o 7. E depois, um homem chamado Noé. Porque aqui o texto muda novamente para dizer a partir do verso 8 assim, Noé, porém, como se dissesse assim, a raça humana estava corrompida, porém, Noé, na contramão disso, andou com Deus. Dá para entender? E aí a gente vai tratar exatamente de Noé no final aqui do texto, para a gente
poder compreender melhor. Primeiro, vamos falar sobre essa mistura das raças, né? Sobre essas descendências que se misturam, né? Aqui eu já dei uma dica sobre a interpretação desse texto, né? Porque alguns vão acreditar, há uma interpretação antiga sobre esse texto, que quando fala assim que sucedeu que os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram-lhe filhas. Verso 2. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Dentre todas elas, tomaram as que haviam escolhido. Há uma interpretação antiga que vai dizer que essa expressão filhos de Deus se refere a anjos. Anjos que haviam caído e que haviam tomado para si, dentre as filhas dos homens, aquelas que acharam que eram mais bonitas e tiveram filhos com elas. E essa mistura entre esses anjos caídos e as filhas dos homens deu origem aos gigantes e aos homens de renome do passado. Mas essa é uma interpretação que não faz nenhum sentido. A gente tem vários argumentos, mas eu não quero gastar muito tempo da exposição só com esses 2 versículos, né? Tem muitos argumentos para provar que não é isso, mas eu vou colocar uns aqui simples. Só pegar esse negócio. Mas só. Eu acho que alguns poucos aqui já dá para a gente sair daqui sem esse medo, né, na cabeça, essa possibilidade de interpretação na cabeça. Primeiro, o próprio Jesus declarou que os anjos não casam e nem se dão em casamento, certo? No livro de Mateus, Jesus vai declarar que os anjos não casam e nem se dão em casamento. Então, os anjos são seres assexuados. Eles não teriam como ter relação sexual com essas mulheres e nem um corpo físico para que tivessem relação sexual com essas mulheres e tivessem filhos com elas. Esse é o primeiro argumento. Isso só deveria bastar. Obrigado, Luiz. Isso só deveria bastar. Mas se não bastar, vamos pensar no raciocínio que o texto está seguindo. O texto começa a falar sobre os descendentes, tanto da mulher como da serpente, no capítulo 3. Amém? Sim. No capítulo 4, fala que nascem 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel e depois o texto segue falando da descendência de Caim, certo? No capítulo 5, o texto vai falar da descendência de Sete. E a principal característica, como eu já disse aqui, é que essa descendência invoca o nome do Senhor, busca a Deus, tem um relacionamento com Deus. Bom, a esse homem que tem um relacionamento com Deus, que busca a Deus, que anda com Deus, a gente pode dizer, bom, esse é um filho de Deus. Se isso não bastar, quando chega no capítulo 6, vai dizer que fala aqui, ó, os filhos de Deus, tá certo? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, dentre todas elas, tomaram as que haviam escolhido. Se os filhos de Deus é a descendência de Sete, o texto está dizendo que os filhos de Sete, ou a descendência dentre os filhos de Sete, tomaram para si das filhas de Caim e tiveram relações com elas. Só que a chave aqui não está nem tanto nesse casamento, na relação sexual que vai produzir esses filhos. Não é bem disso. Pensa comigo. O raciocínio do pecado é o mesmo raciocínio apresentado em Gênesis capítulo 3. Vou lembrar você aqui que diz lá, no capítulo 3, se você quiser voltar aí a Bíblia, você pode voltar para acompanhar. Capítulo 3, no verso 8, fala que Eva, vendo a árvore, e que era agradável aos olhos, o que ela faz? Ela tomou para si do fruto e o comeu. Olha só, ela viu, percebeu que era agradável, toma para si e come. O raciocínio, a mesma linha de raciocínio do pecado em Gênesis capítulo 3, verso 8,
é o mesmo apresentado em Gênesis capítulo 6, verso 2. Olha, os filhos de Deus viram as que eram bonitas, ou seja, agradável aos olhos, e tomaram para si. Então, a ênfase do texto aqui não é no misticismo que os anjos tiveram relação sexual com as filhas dos homens. Não é isso. O que Moisés está apresentando, a gente precisa lembrar. Quem é que escreveu? Moisés. Escreveu para quem? Para o povo de Israel, que estava prestes a entrar onde? Aonde que o povo de Israel ia entrar? Canaã, na terra prometida. Então, Moisés está narrando essa história para os filhos de Israel, que estão prestes a entrar em Canaã. Lá em Canaã, tem um povo lá que adora outros deuses, que são violentos, que sacrificam inclusive crianças a outros deuses. E Moisés já está alertando ao povo que eles não se misturem com as nações que habitam na terra de Canaã. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente lê isso aqui. Porque quando Moisés declara essas palavras para o povo de Israel, elas têm um significado muito importante, porque a Bíblia vai dizer que quando eles vão para lá, para ocuparem aquela terra, eles devem eliminar todo aquele povo que mora lá. E eles não podem se relacionar e casar com aquele povo. E por que eles não podem casar com aquele povo? Porque Moisés declarou para eles que se eles casarem com os povos cananeus, eles vão se corromper. Então, quando o texto diz para nós que a descendência de Sete, que andava com Deus, que invocava o nome do Senhor, que era fiel à sua palavra, confiando na promessa, quando se relacionou com a descendência de Caim, se corrompeu, como isso impacta a vida dos israelitas ao ouvirem essas palavras? Opa, peraí. Então isso pode acontecer com a gente? Isso pode acontecer com vocês. Bom, então Deus eliminou o homem da face da terra naquele momento, não foi? Foi. E o que Deus está fazendo com Canaã? Está eliminando os homens de Canaã. Só que em vez de mandar o dilúvio para Canaã, ele está mandando o povo de Israel. Dá para perceber? Ao invés de Deus mandar um dilúvio sobre Canaã, o que ele está fazendo? Está levantando a nação de Israel, que vai esmagar os cananeus. Vai eliminá-los da face da terra também. Então está dizendo, não se misturem, porque se vocês se misturarem, vocês vão se corromper. O mesmo padrão apresentado aqui pelo pecado deles, é o mesmo padrão que nós vimos em Eva, quando cai também, em Eva, no caso, e Adão também, quando eles pecam. A lição para nós aqui é muito importante de perceber como o nosso coração é inclinado ao pecado, é inclinado a essa corrupção. Precisamos perceber isso. Uma outra lição também aqui, que a gente pode empreender a partir do texto, é que quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus se relaciona com alguém que não busca Deus, que não anda com Deus, a chance é muito maior de que você irá se corromper. Então, antes de você buscar um relacionamento com uma pessoa, você precisa saber sobre essa pessoa, se ela de fato teme ao Senhor, se ela busca Deus, se ela procura andar com Deus. Não caia no engano de achar que, não, depois que eu casar, aí eu levo essa pessoa para a igreja. Ela passou a ir para a igreja quando ela passou a namorar comigo, a se relacionar comigo. Isso não vai acontecer, a chance é mínima. Porque o coração do homem tende ao pecado. Veja, o texto está declarando para nós que os filhos de uma geração que buscava a Deus abandonaram os caminhos do Senhor porque se relacionaram mal. Então isso serve aí para os jovens e adolescentes também da nossa igreja que ainda não tem um relacionamento. Na hora de buscar um relacionamento, procure alguém que teme ao Senhor. Vai casar? Case-se com alguém que tem um compromisso com Deus. Assuma um compromisso com uma pessoa que já assumiu um compromisso com Deus. Não vai nessa aposta de que, depois pode ser que ela se converta. Não vai nisso. Não vá.
porque a prática, né, a vivência prática no ministério nos dá testemunho de que os casos onde o homem ou a mulher se corrompem são muito, 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 muito maiores do que os casos onde a pessoa consegue trazer aquela outra para os caminhos do Senhor. Então, a prática também nos apresenta isso, e o texto está nos apresentando essa lição. Bom, no versículo 3, vai dizer: então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Outra dúvida aqui, eu estou tentando primeiro só tirar as dúvidas assim, que eu acho que são maiores, para depois a gente entrar nas lições mais profundas desse texto. Primeiro, se houve relacionamento entre anjos e homens, já fica respondido que não. O raciocínio do texto nos indica que a mistura é entre as descendências. E a própria palavra de Jesus de que os anjos não se relacionam. Isso deveria bastar como um argumento. Outro fator os 120, está falando de um limite de idade, então o homem só vai viver 120 anos, é isso que ele está falando? O texto não deixa isso claro. Não deixa claro. Se ele está falando de um limite aqui de idade. O fato é que os homens vão passar a viver bem menos tempo do que a gente viu no capítulo 5. Isso é um fato. Mas a ideia aqui também é de Deus dando um tempo para que essa descendência, para que essa geração corrompida venha ao arrependimento. Então, esses 120 anos, tem um fator muito interessante aqui, na expressão que ele fala sobre carne. Fala assim, porque ele é carne. Ora, o que Deus está querendo dizer? Está falando da nossa inclinação, a corrupção que há em nós. O nosso coração, ele tende ao mal, ele tende ao pecado. Tu está falando dessa tendência ao pecado do homem. Veja que quando nós lemos o verso 5, acompanhe por favor o verso 5, fala assim, e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e toda, não é alguma ou algumas, mas toda imaginação dos pensamentos de seu coração era o quê? Continuamente má. Continuamente má. Foi isso que Deus viu, foi isso que Deus declarou, o homem é carne. Ou seja, os seus pensamentos tendem sempre ao mal, o seu coração é inclinado ao mal continuamente. Então, por conta dessa corrupção, da maldade humana, Deus declara não apenas uma questão de tempo, de limite, de vida sobre a terra, mas também o tempo de que haveria o juízo. Então, 120 anos, por quê? Porque virá o dilúvio. Virá o juízo de Deus. Então, não se trata apenas de um limite de idade, mas, muito provavelmente, diversos autores, comentaristas vão caminhar nessa mesma linha de interpretação. Aqui o texto também dá uma indicação desses anos que precederam o dilúvio, que antecederam o dilúvio. Então Deus está concedendo tempo aos pecadores. Deus está concedendo tempo para que as pessoas venham ao arrependimento. Mas chegaria um momento, e aí quando se completasse esses 120 anos, aonde ele exerceria o juízo. Então por isso ele fala sobre ele decidir então eliminar o homem da face da terra. Então chegaria um tempo em que Deus determinaria o juízo. Durante aquele tempo, a Bíblia vai dizer que Noé prepara a arca. E durante essa preparação da arca, Noé dá testemunho do julgamento que haveria de vir sobre a terra. Pastor, de onde você está tirando isso? Porque o texto não falou isso não. Sim, mas Noé é um personagem tão importante na Bíblia que 9 livros falam dele. Cerca de 50 citações. 50 vezes Noé é citado nas Escrituras. Então Noé não é um personagem aqui coadjuvante, né, nesse texto. Noé tem um certo protagonismo, digamos assim. Lá no capítulo 2 de 2 Pedro, no verso 5, a palavra vai dizer assim: também não poupou o mundo antigo. Olha, Deus, né,
não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé. Aí tem uma vírgula no texto e diz assim: pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que durante o tempo em que Noé preparou a arca, ele prega a justiça de Deus. Ele prega sobre o juízo de Deus que viria. Só que quando nós vamos a Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 24, se puder abrir aí, Maria, para a gente, por favor. Mateus 24. Versículo 37, Mateus 24, 37. Que aí dá para os irmãos acompanharem aqui no telão também. 24, isso, 37. Diz assim, ó, pois a vinda do Filho do Homem se dará, isso é Jesus falando. Jesus declarando sobre como seria o tempo do fim. E aqui ele vai usar aquela sociedade antediluviana, aquele povo, aquelas gerações, aquelas pessoas antes do dilúvio, por isso antediluviana, aquela sociedade Jesus usa como um exemplo do que acontecerá no tempo do fim. Por isso que esse texto é importante para nós entendermos o que está acontecendo nesse tempo, na história. Ele vai dizer, ó, Jesus, pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Bom, por quê? Pode passar para o próximo, 37. Aí ele vai dar a explicação. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em quê? Em casamento. Do que o texto começou falando lá para nós? Sobre as 2 descendências que se uniram em casamento. E por conta desse casamento, os filhos de Deus se corromperam. Aí Jesus está dizendo, olha, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ora, casar e dar-se em casamento é pecado? Não. Teoricamente não. Mas no contexto dos dias de Noé, aquilo era um pecado. Deu para entender? Porque no contexto do que ele está dizendo ali, ó, nos dias anteriores ao dilúvio, nós vimos que aquele casamento era um casamento que Deus reprovava. Então, por isso, ele vai colocar, olha, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, estavam vivendo sua vida sem nenhuma preocupação com Deus. Sem nenhum pensamento sobre Deus. Ignorando completamente a existência de um Criador. Até o dia em que Noé entrou na arca. Porque naquele momento, encerra-se então a misericórdia, a longanimidade de Deus, em dar oportunidade e tempo ao pecador. Naquele momento, então, quando Noé entra na arca, Deus vai celebrar seu juízo. Então acabou o tempo para os ímpios. Aí ele está dizendo, ó, na volta do Filho do Homem será do mesmo jeito, da mesma forma. Pode passar para o próximo. E não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, precisamos entender esse texto. Precisamos refletir sobre isso. Porque se Deus ainda não eliminou o homem da face da terra, no meio de toda a corrupção que nos cerca na nossa sociedade, é porque Deus está dando tempo para que o pecador venha ao arrependimento. Se você está vivendo todo tipo de imundície no pecado, e Deus ainda não eliminou você, não exerceu juízo, não é porque Deus não possa, ou porque Deus seja cego, ou porque Deus não saiba o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe, Deus vê e Deus pode, mas é porque Deus está dando tempo para que o pecador caia em si e venha ao arrependimento e seja salvo pela fé. É Deus nos dando uma chance. É Deus nos dando uma oportunidade. É Deus chamando a nossa atenção. Ei, acorde. Pare de viver sua vida como se Deus não importasse. Pare de comer, beber, casar e dar esse casamento como se Deus fosse apenas um detalhe. Pare de ignorar o Criador. Pare de não adorá-lo como ele é devido que ele seja adorado.
Entregue-se ao Senhor. Arrependa-se do seu pecado, venha a Cristo, em confissão e arrependimento genuíno, e Deus vai achar graça diante de você, Deus vai conferir graça ao pecador arrependido. Esse Deus gracioso revelado nessa palavra, não é apenas um Deus, como é que eu vou dizer assim, terrível, né? Para fazer uma maldade e vai matar todos os homens. Não, não, irmãos. O texto não está dizendo isso. O texto está nos mostrando que no meio de uma corrupção tremenda que parava sobre a face da terra, ainda assim Deus foi tão misericordioso que tomou uma família e a pôs sobre a rocha da esperança do descendente. E quando a tempestade veio, essa família que estava sobre a rocha, da esperança de um descendente que ainda viria, essa família permaneceu de pé, diante de toda uma sociedade que foi destruída. Olha que Deus misericordioso é esse, que Deus gracioso revelado nessa palavra. Não é apenas um Deus terrível porque exerce justiça. É um Deus justo sim, por isso celebrou o dilúvio, mas também celebrou sua graça ali, na oportunidade de resgatar aquelas 8 pessoas, Noé e sua família. Assim também, irmãos, no meio da nossa geração, ainda que o nosso tempo seja um tempo de corrupção humana, ainda que o nosso tempo seja um tempo onde a maldade humana impera, e o coração do homem é continuamente mau, seus pensamentos são continuamente maus, ainda assim Deus é gracioso para nos oferecer uma oportunidade de salvação, mesmo no meio dessa maldade que a gente está vivendo, que nos cerca, quando o amor de muitos se esfria, mas ainda assim Deus acha graça em alguns. Deus está salvando. Alguns vão dizer, mas Deus está mandando um monte para o inferno. Não, o homem já estava indo para o inferno quando Deus então decide salvá-lo. O homem já ia para o inferno, mas Deus gracioso oferece graça e o resgata. Noé e a sua família acreditaram em Deus. Noé e sua família viveram de modo a andar com Deus, e eles permaneceram quando veio a tempestade, pois confiaram nas palavras de Deus. Como é que eu posso, pastor, permanecer com a minha família firmes na rocha diante de toda a corrupção que nos cerca? Porque Noé e sua família permaneceram confiantes na palavra que viria o seu resgatador por meio da descendência da mulher. Eles só tinham aquilo para se agarrar, mas aquilo era tudo que lhes bastava. Eles se agarraram a essa palavra. Do verso 5 até o verso 7, nós vamos vendo esse progresso da corrupção, da maldade. Eu vou aqui repetir. Diz assim: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, toda a imaginação dos seus pensamentos, seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Pastor, Deus se arrepende? Aqui é uma linguagem humana para se referir a um sentimento de Deus. O autor bíblico não tem palavras para expressar a indignação de Deus a respeito da maldade do homem, então ele usa a palavra arrependimento. Mas não quer dizer que Deus estava decepcionado com o resultado. Deus não sabe de todas as coisas? Sim ou não? Se Deus sabe de todas as coisas, Deus não sabia que o homem ia pecar? Deus foi pego de surpresa quando Adão pecou? Deus foi pego de surpresa quando Caim matou Abel? Aí Deus teve que mudar os planos? Não, Deus já tem tudo planejado até o final. Todo o final glorioso da nossa história já foi escrito pela mão soberana do Senhor. Aqui o autor está só tentando retratar esse sentimento de indignação de Deus a respeito da maldade do homem. E aí ele usa uma palavra que a nós, humanos, nos é familiar: arrependimento. Mas não que Deus se arrependa, porque afinal de contas, nesse sentido, arrependimento só significaria uma mudança de curso. Deus mudando de direção. Deus mudando a atitude. Mas não que Deus tivesse que refazer os planos de Deus. A Bíblia fala que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo.
antes da fundação do mundo. Nada pega Deus de surpresa ou desavisado. No verso 7 diz: e disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei. Todo homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu. Pastor, até os animais, por quê? Porque lá no capítulo 4 nós vimos que pela maldade do homem e o sangue inocente derramado, a terra se tornou maldita por conta do pecado do homem. Então Deus agora decide eliminar todos os homens e os animais da face da terra. E aí entra o verso 8, na última seção do texto, quando ele vai falar sobre esse homem chamado Noé, vai dizer: Noé, porém, na contramão, andando em outra direção, encontrou graça aos olhos do Senhor. O verso 8 é o coração para a gente entender esse texto. Porque o que livrou Noé não é porque Noé era bonzinho. O que livrou Noé não era porque Noé fazia boas ações. O que livrou Noé não era porque Noé fazia culto a Deus, obedecia a alguns ritos religiosos. O que livrou Noé foi a graça salvadora de Deus. Por isso que Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Noé tinha fé em Deus, andava com Deus, tinha fé na sua palavra, nas suas promessas. Pela fé, Noé encontrou graça diante de Deus e foi salvo do dilúvio. E aí a Bíblia vai dizer: isso não vem das obras para que ninguém se orgulhe. É um dom de Deus. Então, o dom de Deus oferecido no texto é sua graça. Veja que a graça de Deus não vem só a partir de Jesus. Deus sempre foi gracioso. Deus sempre foi gracioso. Nós estamos lendo um Deus que ofereceu graça a Noé, que não justificou Noé pelas suas próprias obras, mas que justificou Noé pela sua graça. Por isso que o texto vai dizer, que fala assim, ó, estas são as gerações de Noé, ele era um homem justo. Não é que Noé fosse justo por causa das suas boas ações, é que Noé havia sido justificado em Deus e por isso ele praticava boas ações. Por isso as suas obras eram obras de justiça. E aí vai dizer, e íntegro aqui é no sentido de que ele era inteiro, ele era alguém irrepreensível. No meio daquela geração que precisava de repreensão, Noé era alguém que não precisava de repreensão. Em sua geração, e andava com Deus. Aí eu já expliquei aqui o termo, para se referir ao quê? A uma vida contínua de intimidade com o Senhor. Noé foi justificado, Noé era íntegro, irrepreensível, e Noé tinha intimidade com Deus. Noé encontrou graça diante do Senhor. E aí fala dos filhos de Noé, vai dizer, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, Noé está na contramão daquela sociedade, e a sociedade na contramão de Noé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Veja como a palavra corrompida, corrupção, e continuamente mal, perverso e a maldade, são palavras que são repetidas no texto, usadas no texto constantemente. Para quê? Para manifestar, né, para trazer luz sobre o tamanho dessa corrupção do homem, mas também a ênfase no testemunho de Deus acerca de Noé, justo, íntegro e que andava com o Senhor, para dizer assim, a esse Deus ofereceu graça. Deus ofereceu graça. Bom, a grande ideia desse texto então, é que em meio a toda a maldade e corrupção humana, em meio a todo o mal que nos cerca, ainda assim Deus é tardio em se irar, por causa da sua misericórdia. E ainda assim oferece graça para que possa salvar o pecador. O texto nos apresenta um Deus que é justo e que celebra a sua justiça, em que há um tempo onde Deus então determina a sua justiça e pune os pecados dos pecadores, mas também o texto revela um Deus gracioso,
que oferece graça para aqueles que confiam na sua palavra. Bom, irmãos, tem uma aplicação desse texto que eu acredito que ela é óbvia, que você já entendeu sem eu precisar dizer, mas eu vou reafirmar para ter certeza. A questão é, muitas vezes nós demoramos, nos detemos no caminho do pecado, achando que Deus não está se importando, ou que Deus está fazendo vista grossa. Mas, na verdade, Deus está nos dando tempo. E assim como Deus determinou um tempo sobre aquela geração, Deus também já determinou um tempo sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso, antes que seja tarde demais, venha ao Senhor, em confissão, em arrependimento, em fé e obediência à sua palavra, para que você possa encontrar graça diante do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em bondade, Ele é rico em graça para que possa salvar. Antes que seja tarde, antes que seja o tempo do seu fim, porque não necessariamente aqui a gente precisa ler Mateus 24 e achar que o fim é só no fim da humanidade. Já reparou isso? A gente nunca acha que vai morrer, né? A gente sempre acha que vai ficar aqui para semente. De alguma forma, a gente vai ficar para semente. Mas não, irmãos. Chegará um tempo que ou Deus determinará o fim sobre toda a humanidade antes do seu fim particular, e aí vai ser fim para você também, ou seu fim particular chega antes do fim para a humanidade, mas aí é fim da linha para você também. E quando chegar esse momento, o que importa é que eu e você possamos encontrar graça diante do Senhor para que sejamos salvos. Não é porque somos bonzinhos, mas pela fé e obediência à sua palavra, para que você possa encontrar. Agora eu quero ressaltar algumas lições para aquele povo naquele tempo. Preste bem atenção. Quem escreveu o texto foi Moisés. Escreveu para o povo de Israel. O que Moisés queria ensinar para o povo de Israel antes de entrar em Canaã? Eu selecionei algumas coisas. Primeiro, a corrupção do homem. Esse é um assunto muito aparente no texto para evidenciar que, embora eles sejam o povo do Senhor, o seu coração é corrompido pelo pecado. Então não se iludam. Ainda que você seja um servo ou uma serva do Senhor, seja um filho de Deus, o nosso coração, os nossos pensamentos são continuamente má. E é por isso que nós precisamos viver em constante arrependimento e confissão de pecados. Porque senão nós nos desviamos do caminho do Senhor. Segundo, vocês são descendentes da família de Deus. Isso Moisés falando para o povo de Israel. Vocês são descendentes da família de Deus. Vocês são filhos dos filhos de Noé. Vocês foram chamados também, mesmo no meio de uma geração perversa, a andarem com Deus. E isso serve para nós também. Porque a Bíblia vai falar em João capítulo 1, verso 11, que nós, os da fé, fomos feitos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, mesmo numa geração perversa, precisamos nos manter continuamente andando com o Senhor. Terceira, não se misturem com esses povos. Isso é uma lição clara para aquele povo naquele tempo também. As nações de Canaã são como as nações antes do dilúvio, que praticam todo tipo de pecado. Se casarem e se darem em casamento com eles, vocês irão se corromper. Cuidado com o casamento entre ímpios. Infelizmente, a nação de Israel não ouviu esse conselho. E a Bíblia vai dizer que alguns povos são preservados depois de 5 anos de guerra em Canaã, e na segunda geração, depois de Josué, a próxima geração já começa a abandonar os caminhos do Senhor. Veja, irmãos que ainda não são casados, como é importante você casar com a pessoa certa. Casar com a pessoa errada pode ser a pior decisão da sua vida. Veja como é importante a decisão do casamento. Algumas decisões da nossa vida são muito importantes. E aqui serve para os jovens também, porque estão na idade de namoro e pensam assim, mas eu nunca vou casar, não. Mas mesmo no namoro, você deve tomar cuidado para quem se envolve. Porque o relacionamento, ainda que de namorado, entre um jovem cristão ou uma jovem cristã e um ímpio,
tende à corrupção daquele que é crente. Aí eu não preciso dar exemplo, os exemplos vão ao universo. Mas é só você observar a história e a prática de vida à sua volta. Isso vai ser suficiente para você perceber que você não deve se relacionar com a pessoa errada. Um jovem, uma bênção na igreja, uma jovem, uma bênção nos caminhos do Senhor, se relaciona com a pessoa errada, dali um tempo se corrompe e começa a praticar as mesmas coisas que os filhos dos ímpios. Então, cuidado com quem você vai se relacionar. Agora, se você se casou com uma pessoa que é ímpia, porque você não tinha conhecimento dessa palavra, não tinha conhecimento, acha que tudo é o fim? Não, porque a Bíblia mostra que esse Deus é gracioso para que possa oferecer graça ao pecador para salvá-lo. Né? Então, à luz desse Deus gracioso, busque a graça do Senhor sobre o seu casamento e busque ser um testemunho fiel de Deus na sua casa, para que o seu marido que é ímpio ou a sua esposa que é ímpia venha ao arrependimento, através do seu testemunho piedoso. Então não quer dizer que acabou. Não, ainda há uma esperança. Como? Se mantenha fiel, obediente ao Senhor, se mantenha com um testemunho justo e íntegro diante do Senhor, para que o seu testemunho possa conduzir o seu cônjuge à fé em Cristo Jesus, através do seu testemunho de vida, sua maior pregação. E por último, para a gente terminar, a importância de ouvir as advertências de Deus e de se apegar. O texto fala disso, a importância da gente ouvir a advertência. Por quê? Porque durante os anos de construção da arca, a gente leu isso em 2 Pedro 2, segunda carta de Pedro 2,5, Noé vai pregar sobre a justiça de Deus que viria, mas eles não dão ouvidos. Não dão ouvidos. Então, irmãos, a lição aqui precisamos ouvir a advertência do Senhor. Estar com os ouvidos atentos quando Deus nos repreende, porque essa repreensão do Senhor é para salvar nossas vidas. Essas palavras que antes, se apegue a essas palavras de repreensão antes que chegue o tempo da justiça de Deus e da condenação dos ímpios. Então ele está dizendo isso para o povo de Israel. Observem as palavras de advertência do Senhor. Se mantenham atentos às palavras de advertência do Senhor, porque senão vocês irão se corromper. E Deus vai trazer juízo. Cabe aqui a nós o arrependimento, antes que chegue o tempo do juízo, para que assim então eu, você, nossas famílias também possam encontrar graça diante do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.